Bom dia, meu nome é Evandro, sou aluno de licenciatura em Letras do Polo Carpino e vamos fazer um vídeo falando sobre a teoria dos atos de fala da disciplina de Estudos Semânticos e Pragmáticos da Língua Portuguesa. Irei iniciar esse vídeo abordando a necessidade que o homem tem de se comunicar desde os primórdios. E a partir desse princípio da comunicação foi que surgiu várias teorias baseadas nos atos da fala, e nós temos como precursor dessa teoria John Austin. Que ele tinha essa teoria como se ela fosse uma totalidade. Para ele, a teoria do ato de fala estava completa. Então, não havia mais necessidade de modificar nada, né? E baseado nessa teoria, a gente não vai utilizar somente a filosofia trazida por Austin. A gente vai, em contrapartida, falar também da teoria de Searle, que ele diz que essa teoria da fala ela não pode ser vista como uma totalidade. Então ele vai Vamos lá. Mas dentro dessa visão aí que Austin, que a Adriana bem falou aí de Austin, uma visão performativa da linguagem, que propomos no âmbito da linguagem o que pertence à ordem da história e do estudo, né? Dentro dessa visão performativa da linguagem, que propomos num esforço de síntese acompanhar a evolução do pensamento de Austin, né? Onde abordamos essa teoria, dentro dessa visão performativa que Austin tanto fala na sua teoria. Só que é interessante a gente ressaltar, Evandro, que dentro desse trabalho apresentado, a gente vai apresentar os estudos semânticos, pragmáticos e normativos da língua portuguesa. Austin, quando apresenta o ato de fala, ele quer mostrar que é possível existir uma estruturação, né, dentro da linguagem. Além de apresentar que, para ele, as palavras são muito mais do que apenas sentenças que poderiam ser consideradas verdadeiras ou falsas, há algumas proposições que não podem nem ser consideradas nem verdadeiras nem falsas, né? O filósofo Austin, nesse caso, observa que há frases que, quando pronunciadas, elas não estão descrevendo nada. Ou seja, se não se refere a nada, não pode ser verdadeira ou falsa, né? E para isso, a gente traz um exemplo, que é no caso de batismo. A gente sabe que no batismo tem o padre, tem o coroinha, que é quem vai auxiliar o padre, e os padrinhos e a criança. Então, quando ele diz que há proposições que não podem ser consideradas nem verdadeiras nem falsas, é porque nessa representação de um batismo, a gente sabe que o batismo só é concretizado quando o padre diz: eu o batizo, né? Ou eu vos batizo. E aí a gente já entende nessa suposição, mesmo que ele não fale, que aquilo caracteriza-se um batismo. Mas quando ele fala de proposições verdadeiras ou falsas, é diferente do padre dizer: eu te batizo, para dar um exemplo que a blusa do padrinho, digamos, é vermelha, se não é vermelha. Então, quando ele fala dessas sentenças verdadeiras ou falsas, é justamente naquela situação ele propor algo, ele dizer algo que realmente não é. Ele ser classificado como verdadeiro ou falso. Nessas proposições que a Adriana colocou, são chamadas também de enunciados, né? São enunciados constatativos e performativos. O exemplo que a Adriana frisou aí a respeito do padre, ele fala desse enunciado, o enunciado performativo, quando se refere à primeira pessoa do singular, certo? Quando ele diz eu, certo? Ele está dizendo que ele está realizando uma ação, né? Uma ação performativa, no caso, verdadeira, né? Porque ele tem o poder de dizer eu te batizo e esse ato realmente ser concretizado, não é isso, Adriana? Do início, quando eu estava falando que Searle, ele diz que a gente não vai enxergar como uma totalidade, ele vai repartir essa teoria e ele vai trazer as declarações performativas, as declarações constatativas. Então, as performativas
batismo, então ele está atuando ali. Isso faz parte das declarações performativas. E as declarações constatativas são aquelas capazes de descrever alguma coisa além de possuírem valor de verdade. A gente já sabe um exemplo que aquilo ali é um batismo. Além do padre dizer eu vos batizo, então caracterizou o quê? No caso, quando ele pronunciou eu vos batizo, está possuindo valor de verdade naquela sentença. Agora, é preciso também, Adriana, observar que, no entanto, que o simples ato de proferir um enunciado performativo não garante a sua realização. Não é isso? Para que o enunciado performativo seja bem sucedido, ou seja, para que a ação por ele designada seja uma ação de fato realizada, é preciso ainda que as circunstâncias sejam inseridas dentro desse ato. No caso, se o padre chegar ali numa barraca e dizer, eu te batizo, eu acho que esse ato não tem validade. Não é isso mesmo. Aí dentro das declarações performativas, as performativas e as constatativas, nós temos as performativas felizes e os performativos infelizes. Os performativos felizes é que o ato foi plenamente realizado. E os infelizes é que o ato não tem validade, que é justamente esse exemplo que é quando deu. Se o padre chegar numa barraca e dizer eu te batizo, aquilo ali não vai ter validade, de fato. Pois é. Incluindo na teoria, eu acho não tenho certeza que já entra na teoria definida por Searle, né? Ele não vê a teoria definida por Austin como uma teoria completa, ele começa a destrinchar, né? Ele coloca atos dentro da sua teoria, atos locucionários, ilocucionários e perlocucionários, né? Agora, o que vem ser ato locucionário, né? É quando uma frase é proferida respeitando as regras gramaticais, né? Já o ato ilocucionário é quando a frase resulta de fazer aquilo que eu digo, né? Prometer, é resultado da realização de um ato, né? Ou por parte dele, né? Já o perlocucionário, ele define, quando ele esse ato define como sendo um ato de convencer, persuadir, né? É aquele ato mais de persuasão, né? No caso aí é a colocação dos verbos, né? Nessa situação do ato locucionário e locucionário que a gente vai ter as situações, nós trazemos um segundo exemplo, que foi se eu disser assim, me passa o teu telefone. Quando eu digo isso, há várias suposições. Quando eu digo me passa o teu telefone, eu posso pedir o teu número telefônico. Na verdade, tem que ser uma boa interpretação, tanto por parte do falante como por parte do ouvinte. Porque aí, quando eu digo me passa o teu telefone, você pode interpretar que eu quero o seu número telefônico, que eu quero o seu telefone, ou uma terceira suposição, se você não me conhecer, de que está sendo um assalto. Me passa o teu telefone. Então, eu estou assaltando e levando o seu celular. Dependendo do falante. Dependendo do falante. E há, nesses exemplos, a questão do perlocucionário, que seria uma situação que eu tenho que persuadir alguém. Por isso que Searle, ele não acreditava que Austin conseguiu dar toda a ênfase para a classificação do ato de fala. Foi por isso que ele incluiu dentro da sua teoria definida por ele esses atos, né? E dentro desse exemplo nós temos o sentido, né, literal e o não literal. O não literal quando eu faço uma má interpretação. E a gente até colocou num trabalho escrito uma imagem para poder debater, né? que é o seguinte, na prática a teoria é outra, né? Nós temos a teoria definida por Austin, por Searle, mas que no dia a dia, na prática, é outra situação. Verdade. É isso aí, pessoal. Nós falamos sobre o ato de fala, espero que vocês tenham gostado e estamos aqui para qualquer esclarecimento. Obrigado. Já terminado.